O espelho devolvia-lhe um reflexo que a sociedade parecia apostada em não aceitar. Amara suspirou, o ar a sair-lhe pesado dos pulmões, carregado com o peso invisível dos julgamentos que antecipava. Ali estava ela, uma mulher negra de 30 e poucos anos, com um corpo generosamente obeso que se recusava a pedir desculpa por existir. O seu cabelo afro, um ninho de caracóis rebeldes, estava hoje apanhado num turbante colorido, uma pequena bandeira de desafio num mar de conformidade. Os olhos, grandes e expressivos, guardavam uma inteligência arguta e uma sensibilidade que poucos se davam ao trabalho de descobrir. A rotina matinal era um ritual de armadura. Escolher a roupa, hoje um vestido de corte simples, mas de um azul vibrante, era o primeiro ato de uma peça diária. Um toque de coragem líquida, o seu perfume favorito e a máscara social, cuidadosamente ajustada. Lisboa acordava lá fora, uma sinfonia de elétricos e pregões distantes que se infiltrava pela janela do seu pequeno apartamento em Alfama, um refúgio de cores e livros de arte que contrastava com a neutralidade calculada que tentava projetar no exterior. Ao chegar à Criativamente, a agência de design e publicidade situada em pleno Chiado, o ar pareceu adensar-se. Era um espaço moderno, de paredes brancas e vidro, onde a criatividade deveria florescer livremente. Mas Amara sentia muitas vezes o peso dos olhares, a subtileza dos gestos que a colocavam à margem. Beatriz, colega de equipa, personificava essa corrente invisível. Loira, esguia, vestida com uma elegância discreta que todos pareciam admirar, Beatriz era o epítome do aceitável. O seu bom dia para Amara soou, como sempre, um tom acima do necessário, o sorriso demasiado estudado para ser genuíno. Bom dia, Amara. Esse vestido é uma escolha ousada. O comentário de Beatriz pairou no ar, carregado de significados não ditos. Amara forçou um sorriso. Bom dia, Beatriz. Gosto de cor. Diogo, outro designer, aproximou-se com um sorriso caloroso que lhe aqueceu momentaneamente a alma. Adoro o azul, Amara. Fica-te a matar. Diogo era uma lufada de ar fresco naquele ambiente por vezes sufocante. Via para além da superfície e a sua amizade era um dos poucos portos seguros de Amara. Na copa, enquanto preparava o seu chá, a senhora Lourdes, a funcionária da limpeza de olhar observador e poucas palavras, acenou-lhe discretamente com a cabeça. Amara retribuiu, perguntando-se o que pensaria aquela mulher de cabelos grisalhos das dinâmicas silenciosas daquele escritório. A manhã arrastou-se entre briefings e ecrãs luminosos até que o Sr. Vasconcelos, o diretor, reuniu a equipa. Havia um brilho nos seus olhos. Temos um novo desafio e dos grandes. A Quinta da Lesíria, uma das mais conceituadas marcas de vinhos do Douro, quer um rebranding total. Querem uma imagem mais moderna, mais inclusiva. Uma faísca acendeu-se em Amara. Era a sua oportunidade. Vinho, Douro, inclusividade, os conceitos fervilhavam na sua mente. Sentiu um arrepio de antecipação. Esta podia ser a sua vez de brilhar, de mostrar o seu verdadeiro valor. Na primeira reunião de brainstorming, Amara, após vencer uma hesitação inicial, partilhou algumas das suas ideias embrionárias. Falou da força do rio, da resiliência das vinhas, da necessidade de contar histórias que refletissem a diversidade do próprio país. Por um momento viu interesse genuíno nos olhos do Sr. Vasconcelos. Mas Beatriz, com a sua habilidade habitual, interrompeu-a subtilmente. Ideias interessantes, Amara, claro, mas temos de pensar numa imagem de equipa que seja fresca, dinâmica, não concorda, Sr. Vasconcelos? O olhar de relance que lhe dirigiu, quase imperceptível para os outros, foi como uma agulha. Amara engoliu em seco o entusiasmo inicial a esmorecer, substituído pela familiar sensação de ter de lutar o dobro para ser ouvida. A batalha estava apenas a começar. Amara mergulhou no projeto da Quinta da Lesíria com uma dedicação feroz. As noites eram passadas a pesquisar a história da marca, a paisagem duriense, as tendências do design contemporâneo. O seu pequeno apartamento transformou-se num santuário de esboços, paletas de cores e tipografias. Via neste projeto mais do que um trabalho. Via uma tela onde podia pintar a sua visão, uma voz que ansiava por se fazer ouvir. Diogo tornou-se o seu confidente criativo. Almoçavam juntos quase todos os dias, muitas vezes numa pequena tasca escondida nas ruelas de Alfama, longe dos olhares perscrutadores do Chiado. Ali, entre o aroma do café e o burburinho dos locais, Amara sentia-se livre para partilhar as suas frustrações e os seus lampejos de inspiração. A tua abordagem é genial, Amara, disse ele um dia, enquanto ela lhe mostrava um conceito visual que ligava a longevidade das vinhas à diversidade das castas.
Tens uma sensibilidade única para captar a essência das coisas. O apoio de Diogo era um bálsamo, um lembrete de que o seu talento era real, visível, pelo menos para alguns. No entanto, no escritório, a presença de Beatriz era uma sombra constante. As microagressões continuavam, subtis, mas persistentes. Um dia na copa, enquanto Amara aquecia o seu almoço, um caril de legumes aromático, receita da sua mãe, Beatriz apareceu com o seu iogurte magro e uma maçã. Nossa, Amara, que cheirinho intenso. Tanta coragem para comeres isso tudo à minha frente. Eu, se comesse metade, já rebolava. O comentário foi proferido com um sorriso que pretendia ser amigável, mas os olhos de Beatriz brilhavam com uma malícia fria. Amara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas limitou-se a responder. É delicioso e dá-me energia para trabalhar, Beatriz. Mas a farpa ficou, a remoer-lhe por dentro durante horas. Começou também a notar um padrão perturbador. Ideias que ela tinha partilhado casualmente com Beatriz, ou em reuniões de equipa mais pequenas, apareciam mais tarde em conversas com o Sr. Vasconcelos, apresentadas por Beatriz como se fossem suas. Quando questionada subtilmente por Amara, Beatriz respondia com um ar de inocência ultrajada. Oh, querida, estás a confundir. Se calhar pensamos em algo parecido. Grandes mentes, não é? Os convites para os copos de final de tarde com alguns elementos da equipa chegavam-lhe invariavelmente em segunda mão, através de Diogo, ou simplesmente não chegavam. Esqueceram-se de te avisar, dizia Diogo com um desconforto evidente. Amara sorria com amargura. Esquecimento. Era uma palavra tão conveniente. Uma tarde, enquanto organizava ficheiros antigos no servidor da agência, Amara tropeçou numa pasta de um projeto anterior. As imagens, a estética, eram inegavelmente suas, de um conceito que tinha desenvolvido como estagiária e que fora rejeitado na altura. Agora havia elementos desse mesmo conceito subtilmente integrados numa campanha recente assinada por Beatriz. A náusea subiu-lhe pela garganta. Não era só o seu peso, a sua cor, era o seu talento que estava a ser sistematicamente minado, apagado. Essa noite o sono fugiu-lhe. A imagem de Beatriz, com o seu sorriso polido e a sua ambição calculista, assombrava. Reviu na mente um episódio da sua adolescência, a festa de anos para a qual não fora convidada, as risadinhas quando passava no corredor da escola. A dor, que pensava ter enterrado fundo, ressurgiu, fresca e lancinante. Será que vale a pena? Perguntou a sua imagem no espelho escuro. Esta luta constante, este desgaste, a ideia de se despedir, de procurar um lugar onde pudesse simplesmente ser sem ter de provar constantemente o seu valor, tornou-se tentadora. Foi Diogo quem a ancorou. No dia seguinte, ao encontrá-la mais silenciosa e abatida do que o habitual, insistiu para que fossem tomar um café. Não te deixes abater por ela, Amara, disse ele com uma seriedade invulgar. O teu trabalho fala por si. És talentosa demais para desistires por causa de gente mesquinha. Documenta tudo, guarda os teus ficheiros, os teus e-mails, foca-te em fazer o teu melhor para a Quinta da Lesíria. Essa é a tua melhor resposta. As palavras de Diogo, simples mas firmes, foram como um farol na escuridão. Amara respirou fundo. Ele tinha razão. Desistir seria dar a vitória a Beatriz. Decidiu lutar não com as armas da intriga, mas com a única arma que verdadeiramente possuía, o seu talento. A Siano Lourdes, na sua descrição habitual, parecia notar a tensão crescente. Um dia, enquanto Amara almoçava sozinha na copa, a funcionária mais velha deixou cair, como que por acaso, perto dela. Às vezes, quem muito se enfeita, pouco sumo aproveita. Amara levantou os olhos, surpreendida. Acionou-lhe um sorriso enigmático e continuou o seu trabalho. Seria uma mensagem para ela, ou apenas um ditado popular lançado ao vento. De qualquer forma, Amara sentiu uma centelha de algo que se assemelhava à cumplicidade. A data da apresentação final à Quinta da Lesíria aproximava-se rapidamente, como uma maré enchente. A tensão no escritório era palpável. Beatriz, sentindo que o controle do projeto lhe estava a escapar devido à dedicação óbvia de Amara e aos elogios discretos que o Sr. Vasconcelos começava a dirigir ao trabalho desta, redobrou os seus esforços para se posicionar como a figura central. Nas reuniões de preparação com o diretor, era a sua voz que mais se ouvia, as suas sugestões que pareciam prevalecer. Amara, seguindo o conselho de Diogo, focou-se em aperfeiçoar a sua parte da apresentação. Cada slide, cada imagem, cada palavra era cuidadosamente ponderada. Trabalhava até tarde, o seu pequeno apartamento iluminado pela luz do monitor, a alfama adormecida lá fora.
Sentia uma mistura de exaustão e uma estranha clareza. Este era o seu momento de verdade. Uns dias antes da apresentação, durante uma reunião interna para acertar os últimos pormenores, surgiu uma questão técnica sobre a integração da nova identidade visual nas plataformas digitais. O Sr. Vasconcelos dirigiu-se a Beatriz, assumindo que ela teria a resposta. Beatriz hesitou. Começou uma explicação confusa, claramente insegura. Amara, que tinha investigado a fundo essa componente, interveio calmamente, explicando a solução de forma concisa e clara. Houve um momento de silêncio. O Sr. Vasconcelos olhou para Amara com uma nova consideração. Beatriz fuzilou-a com o olhar, o seu sorriso impecável a vacilar por uma fração de segundo. Na véspera da apresentação, Amara sentiu um nó no estômago. A ansiedade era um animal selvagem a roer-lhe as entranhas. Lembrou-se das palavras da mãe, ditas há muitos anos, quando ela receava apresentar um trabalho na escola. A tua voz merece ser ouvida, filha. Não deixes que ninguém te convença do contrário. Inspirou fundo. Amanhã, a sua voz seria ouvida. O dia da apresentação amanheceu cinzento e chuvoso, um espelho do estado de espírito de Amara. A sala de reuniões da Criativamente estava impecável, mas fria. Os administradores da Quinta da Lesíria, 2 homens e uma mulher, de ar sério e expectante, tomaram os seus lugares. O Sr. Vasconcelos fez as apresentações, a sua voz um pouco mais tensa do que o habitual. Beatriz começou a apresentação. Falava com uma confiança polida, os slides a sucederem-se com uma estética previsível, mas elegante. Discorreu sobre os valores da marca, a tradição, a necessidade de modernização. Era competente, disso não havia dúvida, mas faltava algo, uma chama, uma ligação genuína com o tema da inclusividade que o cliente tanto tinha sublinhado. Quando chegou a parte crucial, a apresentação dos conceitos visuais e da estratégia de comunicação que refletiriam a nova alma inclusiva da marca, Beatriz pareceu perder um pouco do seu brilho. As suas explicações sobre as escolhas de design soavam ensaiadas, quase ocas. Ela apresentou alguns dos elementos que Amara tinha desenvolvido, mas fez-o de forma superficial, sem captar a profundidade da sua intenção. Então, a administradora da Quinta da Lesíria, uma mulher de cabelo curto e olhar incisivo, chamada Ana Clara, interveio. Desculpe interromper, Beatriz, mas esta abordagem à inclusividade parece-me um pouco cosmética. Como é que estes elementos visuais se traduzem numa mensagem verdadeiramente autêntica para os diversos públicos que queremos alcançar? O que é que isto significa, na prática, para uma mulher negra, por exemplo, ou para alguém de uma minoria, ao olhar para a vossa marca? O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatriz abriu a boca, mas não saiu nenhum som coerente. Gaguejou uma resposta vaga sobre estudos de mercado e tendências globais. O desconforto era palpável. Os seus colegas administradores trocaram olhares discretos. O Sr. Vasconcelos pigarreou, o rosto a corar levemente. Foi nesse momento que Diogo, discretamente, fez um pequeno aceno na direção de Amara. O Sr. Vasconcelos, percebendo o impasse e talvez a sugestão de Diogo, virou-se para Amara. Amara, você trabalhou intensamente nesta componente. Quereria, por favor, aprofundar um pouco a sua visão sobre esta questão da autenticidade? Todos os olhares se voltaram para Amara. O coração batia-lhe descompassado, mas lembrou-se da voz da mãe. Ergueu-se, sentindo o peso do seu corpo, mas também uma súbita onda de determinação. Olhou diretamente para Dona Clara. Com certeza, Sr. Vasconcelos. Dona Clara, começou Amara, a voz inicialmente um pouco trêmula, mas ganhando firmeza a cada palavra. A inclusividade, para nós, não é apenas uma questão de marcar uma caixa ou seguir uma tendência. É sobre contar histórias verdadeiras e criar ligações genuínas. Amara avançou para o ecrã. Com uma segurança que surpreendeu a si mesma, começou a desconstruir os seus próprios conceitos, explicando a simbologia por trás de cada escolha de cor, de cada tipografia, de cada imagem. Falou da importância de usar rostos e narrativas que refletissem a real diversidade de Portugal, não apenas de forma simbólica, mas integrada na própria essência da marca. Quando falamos da Quinta da Lesíria, continuou ela, a paixão a vibrar-lhe na voz, falamos de um legado que atravessa gerações, de um produto que nasce da terra, do trabalho árduo. Essa resiliência, essa autenticidade deve refletir-se na forma como comunicamos. Para uma mulher negra como eu, e aqui fez uma pausa, sentindo o olhar de Beatriz fixo nela, mas não se deixou intimidar. Ver-me representada não como um token, mas como parte integrante da história, faz toda a diferença.
É sentir que a minha experiência, a minha perspectiva, também importa. Descreveu como as cores vibrantes que propunha não eram aleatórias, mas inspiradas nos azulejos portugueses, nas paisagens do Douro e nas capulanas africanas, criando uma fusão que era simultaneamente local e universal. Explicou como a tipografia escolhida combinava a elegância clássica com uma legibilidade moderna, acessível a todos. Mostrou exemplos de como a campanha poderia destacar não apenas o produto, mas as pessoas por detrás dele, os trabalhadores das vinhas, os enólogos, os consumidores de todas as origens. O seu discurso não era um ataque a Beatriz, era uma afirmação do seu próprio trabalho, da sua visão. Enquanto falava, sentia os anos de frustração, de se sentir invisível, a canalizarem-se numa força criativa poderosa. Estava ali, a ocupar o seu espaço, a sua voz a ecoar com clareza e convicção. Quando terminou, a sala ficou em silêncio por um instante. Depois, Dona Clara sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Impressionante, Amara. Absolutamente impressionante. É exatamente esta profundidade, esta autenticidade que procuramos. Virou-se para os seus colegas. Penso que temos aqui algo muito especial. Os outros administradores acenaram em concordância, os seus rostos agora abertos e interessados. O Sr. Vasconcelos irradiava alívio e um orgulho recém-descoberto. Excelente trabalho, Amara. Realmente excelente. Beatriz estava pálida. O seu sorriso forçado tinha desaparecido, substituído por uma máscara de incredulidade e ressentimento mal disfarçado. Desviou o olhar quando os olhos de Amara encontraram os seus por um breve instante. A reunião terminou com um aperto de mão entusiástico de Dona Clara a Amara e a promessa de um contacto muito em breve. A criativamente tinha, ao que tudo indicava, ganho o projeto. E Amara sabia, no fundo do seu ser, que a sua contribuição tinha sido decisiva. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na Criativamente mudou subtilmente. O sucesso da apresentação e a iminente conquista da conta da Quinta da Lesíria eram o tema de conversa. O nome de Amara era mencionado com um novo respeito nos corredores. O Sr. Vasconcelos começou a incluí-la em reuniões estratégicas, pedindo a sua opinião diretamente. Beatriz, por sua vez, tornou-se mais reservada, quase glacial. Evitava cruzar-se com Amara e, quando o fazia, os seus cumprimentos eram monossilábicos, os olhos frios. Não houve pedidos de desculpa, nem qualquer reconhecimento do talento de Amara. Para Beatriz, a vitória de Amara era simplesmente a sua derrota pessoal, uma afronta inexplicável à ordem natural das coisas como ela as via. Amara não esperava outra coisa. Algumas batalhas não terminavam com rendições, mas com o lento definhar da arrogância. Diogo estava radiante. Eu sabia que ias arrasar, disse-lhe, oferecendo-lhe um chocolate que sabia ser o seu favorito. A forma como apresentaste as tuas ideias foi brilhante, e a cara da Beatriz não teve preço. Amara riu, um riso genuíno e leve, como há muito não acontecia no trabalho. Mas a mudança mais inesperada veio da Sra. Lourdes. Numa manhã, alguns dias após a apresentação, enquanto Amara preparava o seu chá na copa, a funcionária mais velha aproximou-se dela. Trazia nas mãos um pequeno prato coberto com um guardanapo de pano. Menina Amara, disse, a voz baixa e um pouco hesitante. Ouvi dizer que a sua apresentação correu muito bem. Fico contente. Destapou o prato, revelando um pequeno bolo de fubá ainda morno. Fiz hoje de manhã. É uma receita antiga da minha mãe. Prove, para lhe dar força. Amara ficou sem palavras por um momento. O gesto simples, vindo de alguém que sempre fora tão reservada, tocou-a profundamente. Sra. Lourdes, muito obrigada. Não sei o que dizer. Que amabilidade a sua. A Sra. Lourdes deu um pequeno sorriso, os seus olhos enrugados a brilhar com uma simpatia que Amara nunca tinha visto antes. De nada, menina. Quem trabalha com verdade merece ser reconhecido. E com isso, afastou-se, deixando Amara com o bolo e um calor reconfortante no peito. Era um pequeno passo, uma pequena ponte construída sobre o abismo da indiferença. Naquela noite, ao chegar ao seu apartamento em Alfama, Amara sentou-se à janela, observando as luzes da cidade acenderem-se. O aroma do bolo da senhora Lourdes ainda pairava no ar. Sentia-se exausta, mas de uma forma boa, como depois de uma longa jornada que valera a pena. Olhou para o seu reflexo no vidro escuro. A mulher que via ainda era negra, ainda era obesa, mas havia algo de novo no seu olhar, uma centelha de confiança, uma aceitação serena da sua própria força. A luta contra o preconceito não tinha terminado. Sabia que haveria outras Beatrizes, outros olhares, outros comentários. Mas agora, Amara sentia que tinha mais ferramentas para os enfrentar.
Tinha a validação do seu talento, o apoio de amigos como Diogo e até mesmo o respeito silencioso de observadores como a Cian Lourdes. Lembrou-se de Terence, o protagonista da história que lera há uns tempos, um soldado julgado pela sua aparência. Ele também tivera de lutar pela sua dignidade, numa batalha diferente, mas com a mesma essência. A sua luta, tal como a da Mara, não era apenas por si, mas por todos aqueles que eram julgados antes de serem conhecidos. A Mara pegou no seu caderno de esboços. As ideias para a campanha da Quinta da Lesíria fluíam com uma nova energia. Sentia-se mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos seus ombros. Lisboa, lá fora, parecia mais acolhedora, as suas colinas e ruelas um convite à exploração, não um labirinto de ansiedade. A sua jornada estava longe de terminar, mas a Mara sabia, com uma certeza tranquila que lhe aquecia a alma, que continuaria a caminhar. Com a cabeça erguida, com o seu talento como escudo e a sua integridade como bússola. As batalhas pela dignidade, percebi agora, eram travadas todos os dias, nos gestos mais pequenos e nas vitórias mais inesperadas. E cada uma delas valia a pena.